Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos um vídeo super especial. Eu trouxe dois profissionais incríveis para falar com vocês sobre gestação, sobre o pós-parto. E eu vou deixar eles se apresentarem para vocês. Estou vendo que o cenário está um pouco diferente, porque eles estão quase voltando para o Brasil, mas nós aproveitamos essa oportunidade única para falar com eles. Se apresentem para a gente. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse canal tão especial, tão importante para tantas mulheres, que tem transformado a vida de tantas mulheres, famílias, na verdade, bebês. Meu nome é Carla Mazinha, eu sou ginecologista. Trabalhamos no Brasil há mais de quase 30 anos, ali na área tanto de infertilidade quanto obstetrícia também, nos cuidados do pré-natal. Ginecologia na saúde da mulher. Somos especialistas em endoscopia ginecológica, com cirurgias minimamente invasivas, e também temos essa visão integral da saúde da mulher, cuidando de mulheres em todas as suas fases. Olá, sou Gilson, eu sou também ginecologista, com especialidade em medicina fetal. E a gente trabalha muito com diagnóstico, né, ultrassonografia, diagnóstico de alterações no feto, diagnóstico no acompanhamento da gravidez e diagnóstico também da endometriose. E nós trabalhamos juntos também em cirurgias para levar esse sonho a todas as mulheres da nossa região e do mundo. Incrível, obrigada. Mais uma vez, já vou começar agradecendo de novo. Estou muito me sentindo honrada de ter esse tempo de vocês. E como a gente estava conversando antes, a gente estava falando sobre a diferença de pré-natal, né? Aqui no Reino Unido, lá no Brasil, vocês têm toda essa vasta experiência, não só de pré-natal, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu estava comentando com vocês que aqui o pré-natal ele começa no primeiro morfológico, 12 semanas, que é aí que é o primeiro contato mesmo, que a mãe, eu acho que eu brinco que é a hora que cai a ficha, e tem um bebezinho aqui dentro. E como é lá no Brasil? Porque aqui tem esse morfológico e mais um, e esses são a quantidade de ultrassom se a mulher não tiver nenhuma condição ali especial que você ser acompanhado. No Brasil, como é? Como você trabalha na clínica de vocês? Lá no Brasil, a partir do momento que se tem um atraso menstrual, já é recomendável que se faça um teste de gravidez. Como nós falamos, nós trabalhamos muito com casais com infertilidade. Então não tem como aquela mulher que já está naquela expectativa, que já vem muitas vezes fazendo um tratamento para engravidar, quando tem um atraso menstrual, tem algumas que antes mesmo do atraso já querem estar lá, já querem fazer, né, o teste. E quando se tem o resultado de um beta-HCG positivo, que é o teste de gravidez positivo, a gente já recomenda que já tenha o primeiro contato com seu médico. Por quê? Porque dessa forma já vamos fazer um rastreamento. Se tem alguma alteração, se precisa fazer algum suporte ali de progesterona que seja, se precisa ter alguma ação, alguma intervenção no sentido de estar conduzindo essa gravidez já desde o início. A tipagem sanguínea também da mulher. Lá no Brasil ainda temos muitas mulheres que, infelizmente, chegam no pré-natal e não sabem a sua tipagem sanguínea, não sabem a tipagem sanguínea do cônjuge, então já é um momento oportuno para saber como é que está essa situação. Nessa primeira consulta do pré-natal também já vai ser possível fazer todos os exames laboratoriais, fazer as sorologias, fazer o exame de urina, ver se tem alguma infecção urinária que pode ser, inclusive, uma causa de abortamento no início da gravidez. A insuficiência lútea, que é a insuficiência de progesterona, pode ser também uma causa de abortamento. E o que falar naqueles casos de pacientes que já têm um histórico de aborto, de abortamento de repetição, de 2 ou 3 abortamentos anteriores. É fundamental nesses casos, principalmente, que quando tiver um teste de gravidez positivo, já tenha esse contato para saber o tipo de rastreio que vai ser feito, se é uma paciente de baixo risco, se é uma paciente de alto risco para o pré-natal. A partir daí, se houver a possibilidade, já se pode, conforme a idade gestacional, geralmente a partir de 4, 5 semanas é que se consegue visualizar. O meu esposo, o Dr. Gilson, está falando melhor sobre isso. Ele é especialista em medicina fetal, eu sou especialista em endoscopia ginecológica, mas a partir de 4, 5 semanas já se pode visualizar pelo ultrassom transvaginal ainda, como está a gravidez, a localização da gravidez, porque isso é importante também. Existem situações de gravidez ectópica, que é a gravidez fora do útero. E cada vez mais no Brasil nós temos conseguido evitar casos de urgência de gravidez em trompa, principalmente em gravidez ovariana. A gravidez tubária, quando não diagnosticada precocemente, ela pode levar a um quadro de emergência, que é o abdômen agudo com distensão abdominal, sangramento
E como a gente vai evitar isso, que a paciente chegue no estado de emergência chocando? Quando você faz um diagnóstico precoce, que a gravidez ela está na tuba, e você evita muitas vezes que essa gravidez ela venha a crescer e venha a romper. Então, concluindo essa primeira pergunta, nós já damos início no beta positivo, já fazemos os exames de rotina, a primeira rotina do pré-natal, e conforme a idade gestacional, se já for possível, já orientamos também no primeiro ultrassom transvaginal, para avaliar toda a situação, baixo ou alto risco, avaliar a localização da gravidez e já dar um prognóstico e orientação para essa gestante no início da sua gravidez. É interessante também a orientação na pré-gestação, ou seja, no pré-concepcional, porque existem algumas vitaminas, por exemplo, o ácido fólico, o etilfolato, ele é fundamental na formação do sistema nervoso do bebê. Então é muito importante as mamães que querem engravidar pensar em fazer uso do metilfolato, do ácido fólico, pelo menos 2 meses antes de engravidar, para que assim tenha um efeito benéfico dessa vitamina. Como a doutora Carla falou, a importância do útero é também trazer o número de embriões ou fetos, né? Uma gravidez única ou múltipla, porque cada uma tem as suas diferenças e dependendo do tipo de gravidez múltipla, ela se torna até um risco bem aumentado para o bebê em relação a algumas alterações que possam ocorrer durante todo o pré-natal. Perfeito. Bem interessante você falar, né? Porque como é diferente, eu já acompanhei mulheres que fizeram também, foi um processo de fertilidade. E é diferente mesmo esse acompanhamento pré-natal, porque mesmo antes, você disse, mesmo antes de atraso da menstruação, elas já querem. E é importante. Vou fazer não, ainda não, calma. Vamos esperar. Exato, é importante para ela e também para a saúde do bebê, como você disse, né? Pode ocorrer várias coisas ali no meio do caminho e já vem com toda essa ansiedade desse processo de que tentarem engravidar. E tem algumas alterações que podem ser diagnosticadas antes da gravidez, que poderia estar explicando algumas dores que muitas vezes os pacientes têm mesmo. Isso, por exemplo, alterações müllerianas, alterações do útero, tem útero que é septado, que é capricórnio, tem útero que é infantil, que a cavidade é pouca, tem útero que tem miomas ali, que abalam a cavidade onde o neném ficaria, e isso colocaria em risco também a gravidez. Então tem muitas outras coisas. A endometriose profunda também é causa de dor durante a gravidez. Às vezes tem endometriose intestinal, a paciente não sabe. E tudo isso poderia justificar e explicar tudo que a paciente possa estar enfrentando durante o trabalho. Tem tantas coisas, né, que muita gente passa por aquela gestação com dores, como o próprio Wilson falou, e talvez já pudesse saber de tudo isso antes, mas não fez nenhum teste, né? E aí, tá, então é onde começa ali, nesse caso, a menstruação atrasou, já está lá. Mas aí dali pra frente, como é esse procedimento lá no Brasil? Porque como eu falei aqui, as consultas esses 2 ultrassons, e depois são consultas de rotina, né? Tem os exames de diabetes, e outro, mas só tem essas consultas que é mais pra ver, checar se a mulher tá bem, não tem mais checar nada do bebê no fato de ultrassom. E como que é lá? Também é assim, ou vocês fazem todo mês? Como funciona? Então, ótima pergunta. Eu só queria pontuar antes disso, antes de começar essa resposta, esse tópico que foi levantado. É muito importante fazer um planejamento da gravidez. Então, se você pretende um dia ser mãe, aqui a jornada é a jornada da maternidade, mas a gente sabe que quando a mulher ela está grávida, ela atrai outras mulheres, inclusive, que desejam engravidar. E é importante a gente formar essa rede de apoio no sentido de orientar também, se você deseja engravidar ou já está grávida e conhece outras mulheres que desejam engravidar, que esses exames pré-concepcionais são fundamentais. Você ir no ginecologista antes, atualizando o seu exame de prevenção, porque às vezes um processo infeccioso, inflamatório vaginal pode colocar tudo a perder em uma gravidez. Às vezes uma infecção urinária pode levar a um quadro de febre, a um quadro de abômeno, como foi dito, alterações uterinas com insepto dentro do útero, que vai ser avaliado se vai fazer um tratamento antes de engravidar. Situações como endometriose, adenomiose, que é um tipo de endometriose do útero, não só levam a situações como a infertilidade, pode levar, nem toda mulher que tem endometriose é infértil, mas 50% das mulheres inférteis tem endometriose, mas a adenomiose, ela é um fator que hoje se sabe que pode levar a abortamento. Então, se a mulher tem um diagnóstico prévio de adenomiose, engravidou, tem um teste de gravidez positivo, logo ela deve ser, então, ali consultada para se dar um suporte nesse sentido, para se evitar um quadro de sangramento, um quadro de dor e um quadro de aborto.
E indo em direção à sua pergunta, no Brasil, conforme aqui existe, lá nós temos o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e temos também a rede privada, a rede particular, a rede privada, que vai estar englobando tanto convênios médicos quanto pacientes particulares, que não têm convênio, e aí vão estar ali investindo no seu pré-natal, na sua consulta, no seu parto. Então, a gente tem essas duas situações. Dentro do Sistema Único de Saúde, nós temos o protocolo do SUS, que nós podemos até, depois aqui, estar enviando o protocolo do SUS, compartilhando com o longo protocolo de todos os exames que são feitos no rastreamento do pré-natal, que após o beta-HCG positivo, e os ultrassons necessários, aonde se vai ter aí esse diferencial, se é uma gravidez de baixo risco ou se é uma gravidez de alto risco, e se for de alto risco vai ser encaminhado para um ambulatório de medicina fetal. Na nossa rotina das nossas pacientes, então temos nesse primeiro momento os pacientes que chegam até a clínica Fetos Tocantins, com beta-HCG positivo, com teste de gravidez positivo, nós fazemos, é muito importante, a anamnese, que é o exame físico da paciente. Nós precisamos ter essa conversa. Eu preciso saber qual é o seu histórico. Quando foi a sua primeira menstruação? Se você já teve alguma intercorrência até agora, quantas cirurgias ou não você fez? Quais as doenças da infância que você teve? Você nasceu como? Foi parto normal? Foi cesariana? Você foi uma bebê prematura? Qual foi o seu peso? Tudo isso é importante para nós sabermos. É importante saber, existe alguma consanguinidade com o seu cônjuge? Você é prima? Existe alguma relação familiar? Qual a sua tipagem sanguínea do seu marido? Existe uma pesquisa também familiar que é muito importante. Existe alguma doença genética na sua família? Existe uma doença genética na família do seu marido? Isso não é para você ficar desesperada, mas isso faz parte de nós conhecermos a sua história, porque medicina é isso. Nós temos que conhecer a sua história, não é só pegar um exame e ver se esse resultado está positivo ou está negativo. Nós temos que saber toda a sua bagagem histórica, te conhecer, para conhecer como vai ser ali o futuro da sua gravidez. E precisamos fazer esse mapeamento da sua história familiar. E a sua mãe? Como foram os partos da sua mãe? A sua mãe teve aumento de pressão durante a gravidez dela? A sua mãe teve pré-eclâmpsia? A sua mãe teve convulsões, eclâmpsia? A sua mãe teve diabetes gestacional, teve aumento da glicose durante a gravidez? A sua mãe é uma mulher que teve endometriose também? Tudo isso é fundamental para, durante essa jornada, qualquer alteração que você sinta que está tendo, nós podemos relacionar com o que já tem na sua bagagem, na sua própria história. Isso é chamado anamnese. E nada substitui esse momento, que é um diálogo entre o seu médico e você. Depois desse momento, nenhum exame vai substituir uma outra parte, que é o exame clínico. E na gravidez nós precisamos também, por isso que a inteligência artificial ela tem os seus limites, porque na medicina nada vai substituir o contato, o toque, sabe? De examinar ali, ver quais são as suas dores. Como é que está a mama? Na gravidez é importante também. Você sente algum nódulo mamário? Algumas situações a mulher nunca vai no ginecologista e a gravidez é o primeiro momento que ela vai. Por isso que, se você nunca fez o seu exame de Papa Nicolau, o seu exame de prevenção, a gravidez ela não é uma contraindicação se está tudo bem. E nós vamos saber também o momento certo para estar fazendo esse exame. Porque, veja bem, a grávida, principalmente a que nunca fez um exame de prevenção, no Brasil nós ainda temos essa luta contra o câncer de útero, contra o câncer de colo de útero, contra o HPV, que é o vírus que leva a isso, contra o câncer de mama também. E em certas situações, o exame durante um pré-natal é o exame que nós temos a oportunidade de palpar uma mama, ver, afastar algum nódulo, ver se sai alguma secreção que não seja o colostro, que geralmente já começa a sair ali a partir de 12 semanas de gestação. É um momento que nós podemos afastar um câncer de colo de útero ou alguma alteração nesse sentido. Um HPV que pode ser transmitido, sim, durante o parto normal, se existem condilomas, a crista de galo.
alguma alteração de sífilis, é um momento muito oportuno para examinar a mulher. Nesse momento, se é uma gravidez também ali acima de 12 semanas, nós já vamos estar conseguindo fazer a palpação do útero, escutar o bebê também ali nesse momento do exame físico. Não podemos pular essa etapa. E depois disso, partimos para a solicitação dos exames laboratoriais todos, que vão desde básico, sempre pensar no básico, espagem sanguínea, fazemos as sorologias todas dentro do protocolo, que vai desde pesquisa de HIV, as sorologias todas. Lá no Brasil, continuamos com a luta em relação ao Zika vírus, então entra também e outras sorologias, rubéola, citomegalo, toxoplasmose. É fundamental fazermos o exame de urina nesse momento para evitar alguma infecção urinária ou já tratar para que ela não complique. E vamos ver esse histórico da paciente. Se é uma mulher que já tem um histórico de aborto, de repetição, temos que fazer a investigação de alteração de tromboembolismo, de alterações como acilamento de fosfolípidos, que pode ser uma causa. E é fundamental a sua idade. Conforme a sua idade, se for uma mulher com mais de 35 anos de idade, 40 anos de idade, nós sempre temos que oferecer o rastreio genético. Além dos ultrassons, que eu vou deixar para o meu marido pontuar sobre os ultrassons, lá nesse primeiro momento, nós já costumamos, sim, como eu já falei, se já for mais de 4, 5 semanas, fazer o primeiro ultrassom para localizar a gravidez, para nós afastarmos qualquer alteração, principalmente se a mulher for sintomática, e também para datar, fazer a data provável do parto, que a gente sabe quanto mais precoce o ultrassom, menor a margem de erro dele para que a gente tenha uma data provável do parto. Nesse momento é um momento fundamental que nós já vamos orientar elas. Olha, essa é a lista de medicação que você pode usar. Porque um grande drama que nós observamos é: doutora, eu tomei essa medicação, o início da minha gravidez, será que eu posso ter algum problema? Então, com isso, você já tira assim, 50% ou mais da ansiedade. Você já dá uma lista dessa medicação que você pode tomar, medicações categoria A, no máximo categoria B, com respaldo. Tudo que fuja daqui, entre em contato. Alguém te passou alguma medicação? Entre em contato com o seu médico. E aí você já sai com essa lista de medicações. E também porque a mamãe ela quer continuar bonita. Então, o que é que eu posso usar na minha pele? Qual protetor solar? Ah, eu faço luzes, eu posso fazer. Então, já é um momento de orientar, né? Eu faço, uso tal produto no meu rosto, na minha pele, no meu cabelo, eu posso continuar? E a minha atividade física, doutora? Então, esse é um momento fundamental para minimizar a ansiedade e já para conduzir todo um pré-natal, já orientando também nesse sentido o seu peso. Então, todos esses são fatores que já vão ser analisados nesse momento. E também é o momento que nós já checamos, cadê sua carteira de vacinação? Ela existe? Então, traga aqui para que a gente já veja e já passe qual vai ser o protocolo. E como ele falou, já o uso do metilfolato, que no momento o ácido fólico, a gente já praticamente em abolição, a gente já usa somente o folato, que já é uma forma de conversão do ácido fólico, e aquelas mãezinhas que têm dificuldade da conversão, uma alteração na homocisteína, já vão ter a forma ali exata do metilfolato, que é a forma que o organismo vai estar captando o ácido fólico para que ela possa ter todos os benefícios aí que já foram explanados por eles. Perfeito. Ela deixou a parte do sonografia comigo. A sonografia ela tem essa parte fundamental, realmente, como foi falado, de datar a idade gestacional. Quando a tua idade gestacional já foi datada no início, não se preocupe mais, não vai mudar. A idade do neném vai só mudar, aquela data provável do parto é aquela mesmo. Não se preocupe se você fiz um ultrassom ontem e deu uma idade gestacional diferente. A idade real é aquela que você fez lá atrás, tá? Não se preocupe. O que isso pode estar acontecendo às vezes é que o bebê cresce mais que o outro, às vezes isso tem algumas alterações. Então, a sonografia começa no primeiro trimestre. A primeira sonografia morfológica no primeiro trimestre ela é fundamental. Essa sonografia ela vai fazer o rastreamento de alterações cromossômicas, vai ver se tem malformações no feto já, vai rastrear risco de pressão alta de pré-eclâmpsia durante a gravidez. Então, se já te colocou no baixo risco,
Isso é ótimo. Se te colocou no alto risco, existem medidas preventivas, inclusive aqui no Reino Unido eles fizeram um trabalho sobre isso, no uso do AS infantil na dose de 150 miligramas, iniciando até 16 semanas, e isso reduz realmente o risco de pré-eclâmpsia. Então, se o médico já te passou isso, fique tranquilo, continue tomando seu AS, que vai dar tudo certo, viu? E também é feita também a medida do colo uterino nessa fase, que é um ultrassom transvaginal. Tudo é um ultrassom só, no pós-primeiro trimestre. Vê o bebê, vê o risco de pré-eclâmpsia, vê também o risco de parto prematuro. Nós medimos o colo uterino e isso é colocado num software da Fetal Medicine Foundation, e eles dão exatamente o risco para pré-eclâmpsia, risco para síndromes, por exemplo, trissomia 18, do 13, 21. E se você está no baixo risco, fique tranquilo. Se estiver no alto risco, não se preocupe. Você vai bem acompanhado e você vai chegar lá e vai dar tudo certo. Então, a sonografia do primeiro trimestre, nós fazemos lá no Brasil a consciência nucal, osso nasal, ducto venoso, rastreio de cardiopatia. Já com 12 semanas nós já sabemos se o bebê tem uma alteração no coração ou não. É possível ser visto hoje com 12 semanas. E a partir daí fazer a medida preventiva. E, lógico, aí tem um morfológico de segundo trimestre, que é ao redor de 20 a 22 semanas, que é um complemento a essa primeira sonografia, onde vai ser visto toda a morfologia do bebê. Cortar os dedos, tudo. Só não vai ver a ponta dos olhos, mas vai ver tudo, vai ver peso, vai ver a localização da placenta, se a placenta é alta, é baixa. E lá atrás já foi visto se era só um ou dois, porque é importante saber se é um ou dois, sim. Se são dois, eu preciso saber mais coisas, preciso saber eles compartilham a mesma placenta ou não, porque isso coloca em maior ou menor risco durante todo o pré-natal. Então, feito o morfológico no trimestre, nós fazemos lá também. Infelizmente, o nosso sistema de saúde lá não oferece isso aí com tanta exatidão, porque no serviço particular existe uma diferença. No serviço particular nós fazemos mais exames. No SUS, infelizmente, o SUS não está com capacidade de fazer todos esses exames, mas seria o ideal, né, esse morfológico de segundo trimestre. E a partir daí, em alguns casos, a gente já tem a indicação, inclusive o SUS lá colocou o ecope fetal, que é para ver a operação fetal, em torno de 26, 28 semanas, como rastreio de cardiopatia, tá? Que você tem um pré-natal tranquilo. Mas se você já fez submorfológico, dificilmente vai ter uma cardiopatia no fetal. Mas lá é feio do morfológico, né? Então é fundamental realmente avaliar o coração fetal, porque baseado nisso é que vai ser determinado aonde vai nascer essa criança. Se é no local de um grande centro, que tem cardiologista, que tem a cirurgia cardíaca, ou não. E fica reservado também outros exames, por exemplo, ultrassonografia obstétrica com Doppler. Normalmente ela é feita em pacientes que existe o risco de insuficiência placentária. O que é isso? É a capacidade que a placenta tem ou não de levar alimentos e oxigênio para a criança. E isso é rastreado também no primeiro trimestre, segundo trimestre. A gente já sabe quais são os pacientes que têm o risco de desenvolver essa alteração. Então, esses exames ficam reservados nessas situações. Por exemplo, o paciente tem pré-eclâmpsia, precisa acompanhar esse bebê com o crescimento, os vasos sanguíneos, se ele está realmente sendo bem nutrido ou não. E tudo isso é feito de forma invasiva pelo ultrassom simples que a gente tem, né? Acoplado a um aparelho de Doppler, que todos os aparelhos de hoje praticamente já tem isso. E no segmento, mas no final, normalmente a gente, quando a paciente quer fazer um parto normal, a gente acaba orientando uma ultrassonografia assim, no máximo 2 semanas antes do parto, para a gente ter uma ideia do peso, medir a cabeça, ver se é possível a proporcionalidade realmente da cabeça. Se tem muita circular de cordão no pescoço, né? Porque 1 ou 2, mas se tem mais de 3, aí já pode ser um parto mais difícil. Então, tudo isso, mas assim, tudo isso no ultrassom a gente consegue ver com muita propriedade, muita segurança. Cara, se você fez seu ultrassom, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Tem alguns exames de vitalidade também que ajudam, que é o perfil biofísico fetal, a cardiostocografia, que são exames que vão estar ajudando. A cardiostocografia como se fosse um eletro do coraçãozinho do bebê, que vão estar ajudando também. E durante esses dados e durante o parto também. Porque é o tal principal ponto aqui. Nós, como obstetras, cuidamos de você, da mãezinha, e o nosso objetivo é manter a vitalidade desse bebê bem, até que a gente possa estar entregando para o pediatra no momento do parto e que tenha um bebê com ápica 9, 10, que é a notinha. Precisa ter uma segurança, então a gente costuma falar. Quais são os momentos de indicação para o tipo de parto? Então, o primeiro momento é durante o pré-natal, a apresentação do bebê, se existe desproporção ou não,
se existem múltiplas cesáreas anteriores ou não, mas um outro momento fundamental é o acompanhamento do parto. Porque às vezes vai tudo bem durante o pré-natal, mas isso não significa, infelizmente, que vai tudo bem durante o parto. Sim, durante o trabalho de parto. Por isso que é fundamental, durante o trabalho de parto também, partograma, que é o acompanhamento, fazer a castocografia, além da mãezinha de ver essas situações todas, mas também a vitalidade do bebê dentro do útero, ela é fundamental, porque o objetivo do obstétrico é que a gente tenha bebês saudáveis, níveis de hipóxia, sem diminuição da oxigenação fetal, porque algumas situações, quando se força muito o parto normal, tentando forçar essa situação, a cesariana já no momento pode ser que ela já não resolva mais uma situação, principalmente sofrimento fetal. Então, um grande ponto aqui é não deixar o bebê entrar em sofrimento, não pode deixar o bebê entrar em sofrimento. Tem que perceber esses sinais que possam ser sutis antes para que já se tome uma decisão, para que não tenha uma consequência de um bebê com sofrimento fetal. Vou tentar recapitular o que vocês falaram, mas eu sempre falo, se você pensa em ser mãe daqui 6 meses, você já tem que se comportar como uma gestante. E é o que você falou, de começar por mais vitaminas, fazer os seus exames. Você falou isso, porque talvez a pessoa, a primeira vez que faz o Papa Nicolau lá na gestação, eu estou chocada. Eu não sabia que existia alguém, não sei, né, talvez sim. Deve variar de estado para estado, mas eu não sabia, porque na minha mãe, eu lembro, né, e só agradecer ela, assim, foi do médico. Então, primeira vez, tá de 18 anos, sim, bora pro médico, faz isso, faz aquilo. E é chocante saber essa realidade. Claro, Cante, não é uma situação frequente, mas existe, porque infelizmente nós que lidamos com mulheres há quase 30 anos e temos essa visão integrativa, um tabu que nós temos que derrubar mesmo, essa questão que muitas mulheres vivem ainda para cuidar de outras pessoas. Mesmo às vezes não sendo mãe, às vezes sendo filha, sendo irmã. E algumas mulheres, elas usam isso, elas se justificam com isso. Eu estou passando muito tempo, que eu estou tendo que cuidar dos meus pais, que eu estou trabalhando muito. E quando vê, já se passaram 5 anos, 10 anos, e não fizeram seus exames de rotina. E aí entra essa situação, porque o ideal é ter uma gravidez planejada, é o ideal. Fazer seu exame de prevenção antes, os exames de sorologia antes, é o ideal. E o que é o real? O real, eu engravidei, não estava planejado, sabe? Aconteceu. Mas eu tinha endometriose, eu tinha ovários policísticos, eu pensei que eu nunca fosse engravidar e eu engravidei. Mas eu trabalhei tanto durante esses últimos 5 anos, porque eu mudei de país, mudei de estado, estou num emprego novo. Já foram 5 anos. Doutora, foi 5 anos a última vez que eu vim aqui? Foi 5 anos a última vez. Então foi isso aí. Meus últimos exames foram aí. E agora eu estou grávida. Então, o ideal é real. E é importante a gente conversar sobre tudo isso, porque eu tenho certeza que tem alguma mulher aqui que vai se identificar com isso. Essa questão da IA, né, que a gente acha que vai substituir, e eu falo isso também na minha anamnese da amamentação. Eu pergunto tudo o que aconteceu antes, como foi ela para engravidar, porque para mim isso vai impactar na produção de leite. Por mais que ela fala, não, isso não tem nada a ver. Como foi a mãe dela? Foi tudo bem? Porque se a mãe não teve leite, ela já vai falar para a filha dela que o leite dela não é suficiente. Então, eu penso exatamente igual. Sim, vai ajudar em muitas coisas, mas esse olhar que a gente tem de fazer esse link de uma coisa com a outra, não vai acontecer. Isso é tão importante que você faz, porque também derruba um outro mito. Muitas mulheres chegam e às vezes é a segunda gravidez, terceira. Como foi a sua primeira amamentação? Doutora, não deu certo. Eu só consegui amamentar 2 meses. O meu bico do seio rachou todo. Tive mastite. Não vai dar certo essa vez. E uma gravidez é completamente diferente da outra. E aí você vai ter um campo ali para estar trabalhando com essa gestante desde o início e estar trabalhando até ela mentalmente, uma metanoia, uma mudança de mente para dizer vai dar certo, essa gravidez é diferente, já começa um preparo todo antes, não é? Por isso que é importante também saber o que não deu certo para transformar num caso de sucesso. É interessante que quando minhas clientes vão fazer o primeiro ultrassom morfológico, eu falo, mas ficou quase 1 hora lá, eu fiquei com medo, achei que tinha uma coisa errada com o bebê, mas é porque é muito minucioso mesmo, né? São vários detalhes que eles precisam pegar e às vezes o bebê não tá na posição correta e mexe ali, mexe aqui. Esse exame ele é demorado, dura em torno de 45 minutos a 1 hora mesmo, porque precisa pegar várias coisas pequenininhas. Imagina o coraçãozinho do bebezinho pequenininho e já é possível ver se tem 4 câmeras, vai estudar o fluxo nas válvulas, vai estudar um vasinho chamado ducto venoso, que é um vasinho
pequenininho que liga ali a veia cava, também a cava, sabe? Então são coisas, muito detalhes. Dá pra ver se tem espinha bífida, vai olhar o cérebro, ver se a espinha já está fechadinha ou não. Então por isso que é muito detalhe. Então se você fez esse exame, deu tudo certo, você já tá no baixo risco, viu? Fica tranquilo, relaxa, vai dar tudo certo. Confia, viu? E realmente dá pra ver. Eu fui acompanhar uma amiga minha, né, dessa clínica que a gente falou conversando antes, e foi de 12 semanas de acompanhar. Tinha uma alteração na válvula do coração. E é incrível. Eu falo, desse tamanhozinho, não tava nem vendo nada. E ele, não, tem uma alteração aqui, passa pra cá. É incrível. Vocês falam bastante de infertilidade. Então, eu não sei como está a situação no Brasil, mas é que as pessoas, elas começam a pensar em ter filhos um pouco mais tarde. Mais tarde, eu digo 35 pra frente. Tem algum conselho que você possa dar como médico profissional daqui, né, pra... Não sei que são uma coisa, olha, eu vejo que as causas da infertilidade maior, e com a conversa que eu acompanho até isso, é que tem algum conselho que você pode dar, a gente se prepara, ou tem algum exame que ela já pode fazer, como você tá falando, né, pra se cuidar, pra não chegar naquele momento, eu quero engravidar, e não dá. Não dá, assim, né, temos outros recursos, mas naturalmente. Muito importante, porque a questão da fertilidade na mulher, apesar de vários avanços na medicina, a idade da mulher continua sendo algo muito importante que nós precisamos pensar nisso. No Brasil também, porque acaba que o desenvolvimento feminino, ele é mundial. Acaba que essa transformação da mulher em busca ali dos seus sonhos, formação, ela acaba acontecendo em todos os territórios. Vivemos essa realidade também. E nós precisamos pontuar aqui que a questão da fertilidade, ela tem muita relação com a idade da mulher, principalmente. E o que é a infertilidade? O primeiro ponto é esse. A infertilidade é quando um casal está tendo relações sexuais sem se proteger, sem evitar a gravidez, durante um período de 1 ano, se a mulher tem menos do que 35 anos de idade e essa gravidez não acontece. Se isso está acontecendo, já é o momento de procurar um médico especialista e já começar nesse momento o rastreio para saber a causa. Algo importante para a gente parar e falar aqui também é que em mulheres acima de 35 anos de idade, esse tempo de espera ele é de 6 meses. Se isso não acontece dentro de 6 meses, já precisa procurar então um especialista para iniciar uma investigação. Ah, mas eu fui e fiz os meus exames e não deu nada, nenhuma alteração. Eu vou continuar esperando para ver no que vai dar. Cuidado, porque pode dar ruim. Infelizmente, eu tenho que te falar isso, não é falta de esperança. É no sentido de te alertar. Porque quando a gente fala de infertilidade, quanto maior o tempo de espera, maior a dificuldade de resposta da gente ter um bebê em casa, até em tratamentos de alta complexidade, como a fertilização in vitro. E quanto menor esse tempo de espera, dentro dessa situação aí de 1 ano, é maior a taxa de gravidez. Então, é muito importante estar atenta nesse sentido, porque existem situações que é da infertilidade sem causa aparente, também chamado de ESCA, que é aquela situação em que vai ser investigado tudo e não vai aparecer alteração. Não significa que não tem que fazer nada. Significa ter um caso de fertilidade sem causa aparente e que mesmo assim não aparecendo nada, se já tem esse tempo de infertilidade ou mais, se deve se procurar um tratamento para que se consiga o seu bebê em casa. Então, é muito importante a gente conversar sobre esse tema, porque algo que a gente tem uma luta até hoje, está proliferando essa informação. A gente vê casais que estão 10 anos, 15 anos tentando, mas como não deu nada nos exames, não tem feito nada, e com isso acaba diminuindo aí a taxa de bebê em casa. É interessante também, você que pensa em engravidar, de saber como é que está a tua reserva folicular. O que é isso? Reserva ovariana. Quantos corpos você tem? Se você está perto ou não da menopausa. Porque às vezes nós deixamos para depois e quando chega esse depois não tem mais reserva folicular e você não consegue mais engravidar com o seu óvulo. Vai ter que ser por ovo doação. Então é importante você já quando você for no seu médico fazer ultrassonografia, tá? Como é que está minha reserva ovariana? Ele vai te responder isso aí. Existem exames de sangue para isso. Existe uma ultrassonografia muito precisa nisso também. Isso é fundamental para você programar sua vida reprodutiva. Mas também existe uma outra maneira também de preservação da fertilidade. As clínicas de fertilidade, elas fazem congelamento de óvulo para você ter uma gravidez daqui a 10 anos. Foi sim, com o óvulo vai de trás, ou seja, com o óvulo bom, e você ter uma gravidez com uma certa idade, mas com o risco mínimo de alterações cromossômicas. Então isso também precisa ser lembrado.
como foi conversado, dentro desses planos da mulher, se você deseja engravidar, daqui a 10 anos, 20 anos, fazer aí a sua formação, o seu trabalho, MBA, mestrado, doutorado, plano B. Se você deseja engravidar, mas vai investir na sua carreira primeiro, ok, tudo bem, mas o plano B será qual? Congelamento de óvulos, o ideal, ele pode ser feito em qualquer idade, desde que se tenha óvulos, mas o ideal é antes dos 35 anos de idade. Não significa que você vai usar aqueles seus óvulos, pode ser feito congelamento só de óvulos. Talvez você não tenha ainda, o príncipe ainda não apareceu, que você pode fazer seu congelamento de óvulos. E esses óvulos, então, vão ser o plano B extraordinário, que você vai ter a possibilidade, se você quiser engravidar com os 40 anos de idade, com os 45 anos de idade, não tem nenhum problema de saúde para isso, você vai ter uma carga genética sua, que isso é o mais importante. Se isso é importante para você, que tem uma carga genética sua. E é uma situação outra que é a doação de óvulos. E cada pessoa acaba tendo o seu conceito do que é a maternidade. E eu sou muito aberta com as mulheres para o que significa maternidade para você. E é tão interessante isso porque a visão de maternidade de cada uma é diferente. O que significa maternidade para você? A maternidade para mim, doutora, é se o bebê tiver a minha carga genética. Se não tiver a minha carga genética, não é maternidade para mim. Para outras mulheres, a maternidade para mim é independente. Se for uma doação de óvulos, se eu carregar ele no meu ventre, é o meu bebê. E o que falar de barriga, de aluguel? Né? Não, a maternidade para mim é ter a minha carga genética, mas como eu não tenho mais útero, a minha irmã, a minha mãe vai estar ali gerando meu filho. A maternidade para mim é adotar uma criança. Então cada mulher tem uma visão. O importante é nós não estarmos ali passando por cima da visão de cada mulher. Mas se você tem essa visão de que ser mãe é carregar a sua carga genética, conserve os seus óvulos, faça congelamento de óvulos antes de 35 anos de idade, que você vai ter um plano B fantástico. Vocês chegam a fazer telemedicina ou não? É só... Sim, entendemos por telemedicina. É algo que, apesar das tantas situações que aconteceram na pandemia, mas que a medicina, ela conseguiu evoluir na telemedicina. A telemedicina, ela é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina. Através dela, tanto nós vamos conseguir estar fazendo orientação, quanto enviando receita médica também de medicação. Tudo isso é realizar. Fazemos esse atendimento também por telemedicina. Maravilha, fica a dica, gente. Estão grávidas aqui no Reino Unido, tá pensando em engravidar, já entre em contato com eles, porque, obviamente, né, vocês vão poder fazer ultrassom ao vivo, mas vocês vão ter alguém, né, uma clínica para indicar, alguém para poder fazer o exame, e vocês podem analisar e dali seguir com um plano. Eu amei estar com vocês, muito obrigada, tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá ali do outro lado. Muito obrigada e desejo todo sucesso, espero que vocês voltem logo a Londres, que possamos fazer mais coisas juntos. Carla, muito obrigada, Gilson, muito obrigada, que Deus abençoe a volta de vocês, e obrigada por estarem aqui. Amém, eu agradeço por esse convite, que Deus continue abençoando esse trabalho, e todas as grávidas e futuras mamães, que Deus continue abençoando você, o seu parto, o seu bebê. E qualquer dúvida, nós tivemos um bate-papo muito gostoso aqui. Se você quiser, tiver alguma dúvida, pode me enviar no direct, falar que assistiu o podcast, assistiu esse momento que a gente vai estar te respondendo. Lá também, nós todos os dias passamos orientações para mulheres que desejam engravidar, infertilidade, endometriose, gravidez, vacinas, orientações bem práticas. Temos o nosso livro também, eu sou também escritora, Coragem para Alcançar o Impossível. Nesse livro vamos estar dando ali também, trazendo ferramentas. Qual é o seu impossível agora? É o seu bebê? É essa dificuldade de acompanhamento do parto? Nós vamos estar ali através desses capítulos te ajudando também nessa jornada. O livro também está na Amazon, tem o e-book e tem o livro físico lá. Nós agradecemos aqui por essa oportunidade incrível de estar compartilhando com vocês nesse bate-papo muito especial. Muito obrigado. Você já deu certo e essa gravidez vai dar certo. Agradeço, vou deixar o link aqui, gente, das redes sociais deles. Vou deixar o link do livro, se você quiser também, para quem quiser acessar, quem quiser comprar. Muito obrigada e nós nos vemos no próximo vídeo.